Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a fisioterapeuta doutora Henriette Della Vecchia. Henriette, prazer ter você aqui e podermos explicar um pouco para os nossos telespectadores a respeito de postura, dores na coluna, que é uma coisa muito comum hoje em dia. É verdade. Obrigada, doutor Luciano, é um prazer estar aqui. E quem estiver nos assistindo, aguarde, não vai embora não, porque a doutora Henriette ainda vai dar dicas de como melhorar a postura em casa, melhorar a dor na coluna e com ainda outro objetivo, sem custo. Não é isso, Henriette? Exatamente. Henriette, qual seria o primeiro passo que uma pessoa deve dar para eliminar as dores na coluna? Então, doutor Luciano, a questão da dor nas costas, ela passa pelo entendimento da coluna. Eu acredito, no meu consultório, no meu trabalho, eu envolvo todo um conhecimento em relação à postura e à coluna da pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ensinar o paciente a conhecer a sua coluna, a sua postura. É assim que a gente faz. É o primeiro para o passo. paciente conhecer, o que o paciente deve saber, então, a respeito da coluna vertebral? Exatamente. Eu até trouxe aqui um modelo de Muito coluna, onde eu quero mostrar um pouquinho para o Fica à telespectador como que é por dentro, né? Ela tem Lógico. dor nas costas, ela tem má postura e Por às que vezes que ela não dói, entende, aonde ela dói, não né? sabe exatamente. Então, olha só, olha que bacana. Esse modelo da coluna, eu estou mostrando uma pessoa de lado, como se ela estivesse de lado. A coluna vertebral de lado, doutor Luciano, ela tem curvas. Às Certo. vezes as pessoas acham que a coluna deve ser reta. Só que quando a gente olha de lado, a coluna tem curvaturas. Então, quando essas curvas são normais, quando ela tem uma curvatura normal, a gente entende que a postura está boa. Acontece que as pessoas, a maioria de nós, comete falhas no dia a dia e que deforma essa curvatura. Então, às vezes, quando a pessoa está, por exemplo, corcunda, ela curva. Olha que legal, esse modelo dobra, então dá pra gente mostrar. Ela fica com a curva da coluna assim. Então é aquela pessoa que fica Que não cuida da curvada, postura, que não né? cuida Não da se postura. policia, não é isso? Que eles chamam de cifose, que é a Cifose. corcunda. Tem uma outra alteração postural muito interessante, que é muito comum, que é a lordose acentuada, que são as pessoas de bumbum arrebitado, que é mais ou menos essa curvatura aqui. Essas lordoses, quando são muito acentuadas, também podem dar dor na perna, inflamação do Porque nervo realmente ciático. a curvatura aumenta muito, né? Sim, Acentua sim. muito essa curvatura. Então, eu acho muito importante que a pessoa se olhe no espelho, se avalie, ou se tiver um filho, um marido, alguém em casa, um olha o outro, um ajuda o outro a se avaliar para tentar conhecer a sua curvatura. Então, de lado, a gente pode observar isso. E de Certo. frente também a gente tem uma maneira de poder avaliar, né, em casa. Então, em casa, de frente, você vai tirar a sua roupa e de frente, olhando assim para um espelho, você vai ver como é que está a altura dos seus ombros, né? Se você Olha está aí, com o ombro telespectadores, uma dica muito boa, hein? caído em relação ao outro, se a sua cabeça está um pouco para frente. Você pode olhar também a linha dos quadris, né? Que é onde está esse osso aqui, que é a bacia. Às vezes a pessoa tem um lado do quadril mais alto que o outro lado Certo. do quadril. Isso também é um indício de que há algum problema postural. E tem uma coisa muito interessante que a gente vê no consultório, que as pessoas ficam assustadas quando eu avalio, é que eu olho o umbigo da pessoa e mostro para ela no espelho. Às vezes o umbigo ele não fica no meio da barriga. Então eu tenho Você alguns jura? pacientes que eles se assustam, porque às vezes o umbigo tá de lado, né? E a pessoa E a nunca pessoa percebeu olhando todo aquilo. dia no espelho é Não, normal, né? fala, Nem "Nossa, percebe. meu umbigo é torto." Isso são torções corporais, né? E tudo isso pode também, com o tempo, gerar dor e desconforto. Então, o primeiro passo é descobrir. Isso você pode fazer em casa, né? Isso é importante, né? Com um simples exame na frente do espelho ou pedindo alguém para poder olhar isso para você. Ajudar, né? Os principais erros de postura, então, se baseiam em que, o Henriette? É a cifose, que eu já falei, que é a Isso. corcunda, né? A A gente lordose. tem a lordose, que é o bumbum arrebitado. E eu esqueci de mostrar um aqui, que agora eu vou mostrar, que aproveitar que o nosso modelo movimenta, é a escoliose. Que quando a gente olha a pessoa de lado, a coluna forma uma curvatura.
Desculpa, quando a gente olha a pessoa de frente, a coluna forma né? uma curvatura. Essa é uma alteração que as pessoas têm muito medo normalmente. E normalmente, quando a pessoa tem a escoliose, é quando a pessoa está com o ombro mais alto que o outro. Quando você se olha no espelho e aquele ombro está mais alto, ou o quadril também torto. O raio-x provavelmente vai mostrar. No raio-x sempre mostra, né? Então, claro que eu não estou dizendo que a pessoa não precisa ir ao médico, é lógico, precisa ser avaliada. Isso é uma primeira avaliação que a pessoa pode fazer em casa, né? Exatamente. E depois que ela olha em casa e vê que tem alguma coisa de diferente, aí sim, né? Pode ir lá ao médico e já falar, olha, doutor, eu vi isso. Eu notei assim, que o umbigo tá exatamente, fora, eu tô né? fora do eixo, tô sentindo um desconforto aqui, alguma coisa ali, e não estou bem, né? Então, eu acho que é muito importante a gente poder fazer essa avaliação. Acho que todo mundo toma banho todo dia, tira a roupa, tem espelho em casa. Não tem como não olhar no espelho, né, A gente deve examinar, sim, olhar a gente, os nossos filhos, né, os parentes. Eu acho que nós temos essa responsabilidade conosco. Ô, Henriette, a hérnia de disco, por que ela forma? Hérnia de disco, né? A hérnia de disco é uma coisa muito comum também que a gente vê nas pessoas. A hérnia de disco é um fantasma, né? Assombra muito as pessoas. É importante também, antes de explicar sobre a hérnia, que exames, tem pesquisas mostrando que 80% das pessoas, se elas fizerem algum exame de imagem, vai aparecer uma hérnia de disco. 80%. Por pequena que seja, mas vai ter, né? Então, assim, de cada 10 pessoas, se elas forem fazer exames, 8 delas vão apresentar uma hérnia de disco e nem sempre aquilo tem sintoma, tem dor. Não senti nada. É um achado. Né? Apareceu, tem. Por quê? Porque a nossa coluna, ela tem as vértebras, né? Esse modelo aqui mostra muito bem isso. Que são esses ossos. Certo. Entre esses ossos, nós temos os discos, que são uma espécie de amortecedor, né? E esse amortecedor, ele quando se rompe, quando ele estoura, ele forma a chamada hérnia de disco. Certo. E a hérnia de disco, ela normalmente aparece nessa estrutura aqui, ó, da vértebra. Isso aqui amarelinho é o nervo, né? Certo. Então, a hérnia, quando o disco se rompe, ela aparece normalmente próximo ao nervo. E isso quando ela pode causar uma compressão e é o que dá dor. Quando ela é grande o suficiente, ela comprime. E no que ela comprime, ela pode doer. Mas nem sempre isso ocorre. Nem sempre isso ocorre. Então, às vezes as pessoas estão, né, fazem exame, aparece uma hérnia de disco e já ficam apavoradas, achando que vão ter dor para sempre. Não! Ou que já vão para cirurgia direto, né? Sim, a maioria de nós tem hérnias na coluna, né? E, no entanto, não temos dor. Né? E às vezes a dor que surge na coluna não é necessariamente de uma hérnia. Não necessariamente uma hérnia. Músculos fracos, músculos destreinados. Postura, né, Henriette? Que estão provocando essa dor. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito de postura, dores na coluna com a doutora Henriette. Henriette, falando então a respeito de dores na coluna, bico de papagaio, o que é o famoso bico de papagaio que a maioria das pessoas tem? É verdade, doutor. O bico de papagaio, todos nós vamos ter um dia, se a gente envelhecer, né? Espero que sim, né, Henriette? Eu também pretendo ter bastante. É o seguinte, o bico de papagaio, para tirar a dúvida das pessoas, né? As vértebras, elas envelhecem. Então, quando elas envelhecem, o formato de uma vértebra natural é esse que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Ela é redondinha, ela tem essas orelhinhas, né? Certo. Quando a gente vai envelhecendo, ou se a gente gasta um pouco mais rápido a coluna, os ossos, essa vértebra, ela vai ter uma reação que ela vai começar a deformar. E ela vai formando uns biquinhos, uns ossinhos extras a mais, que são os chamados bicos de papagaio. O famoso bico de papagaio. Que a gente chama de artrose, né? Ou os osteófitos. Então, eu costumo dizer para os pacientes que a artrose, os bicos de papagaio, se comparam às rugas do nosso rosto. Quando a gente é jovem, a gente é esticadinho, lisinho, bonitinho. E à medida que a gente envelhece, a gente enruga, né?
E os ossos, a mesma coisa. Não ia ser diferente, né? né? Em todo o nosso corpo. Os ossos também vão enrugar e vão formar os biquinhos de papagaio. Henriette, vamos falar um pouquinho de colchão, de travesseiro. Quais seriam os modelos ideais, né, para que ninguém tenha dor na coluna? É verdade. Ou uma postura errônea, né, ao dormir? Sim, essa pergunta é muito comum. Eu tenho, assim, inúmeros casos de pessoas que trocam de travesseiro, acho que toda semana, né? Tem gente que tem coleção de travesseiro em casa. Para ver qual que porque se adapta sempre melhor para não ter colocam dor, a culpa né? no travesseiro, né? Tá com dor no pescoço, tá com dor na lombar e acha que a culpa é do colchão, acha que a culpa é do travesseiro, e muitas vezes não é exatamente isso. Existe uma maneira ideal da gente dormir, da gente se posicionar em relação à cama. Então vamos lá. Travesseiro, né? Qual seria o melhor travesseiro, a melhor forma de usar um travesseiro? É muito simples, doutor, é muito fácil, olha só. Primeiro, a melhor posição para dormir é de lado. A gente deve deitar-se de lado. Quando a gente deita de lado, o ombro, essa distância entre o ombro e a cabeça, ela vai existir. Lógico. Então, o travesseiro, ele serve para preencher essa distância. Quando a gente deita de lado, o ombro afunda um pouco no colchão, né? Certo. E o travesseiro vai fazer esse preenchimento. Ou seja, nem muito baixo e nem muito Porque alto. vamos raciocinar. Se o travesseiro for muito fininho, que eu falo igual um pastel, a sua cabeça A cabeça vai assim. entortar. E se for alto demais, também vai entortar. Pro outro lado. Por outro lado. Então, o travesseiro ideal é aquele que vai preencher esse espaço. Ai, mas é de pluma, é de espuma, de não sei o quê. É um travesseiro que tem uma firmeza suficiente para você manter a sua Não cabeça. importa o material do travesseiro, contanto que tem uma firmeza Tem que ter uma suficiente. firmeza. Tem cabeças mais leves, cabeças mais pesadas. Tem gente que acorda de manhã e o travesseiro está afundado, formou um ninho. Então, acho que também talvez não seja o travesseiro ideal, né? Certo. Tem que ser um travesseiro que tem uma firmeza. Eu prefiro os de espuma compacta, porque eu acredito que vá fazer essa função de proteger, né, de esse espaço sem deformar. E o colchão, a mesma coisa. Quando a gente se deitar no colchão, ele deve afundar aonde o nosso corpo é mais pesado, né? Lógico. Ou seja, se você tem que dormir de lado, que é a posição correta, ele vai afundar no ombro, e no quadril, né? que é um lugar Lógico. pesado. Então, ali o colchão deve deformar, nesses dois pontos. Se o seu colchão é muito macio, ele vai afundar inteiro. Então, talvez não seja legal. Ah, mas como é que eu vou saber se meu colchão é muito macio? Acorda de manhã e olha. Se tiver um buraco no seu colchão, um ninho... Não é esse o ideal, né? Não, tá mole, né? E se o colchão for muito duro, você não vai aguentar dormir de lado, vai machucar. Você vai ficar até com inflamações, às vezes, no ombro, Já foi a época quadril. daqueles colchões duros, Sim, né, Henriette? Sim. Então, hoje, existem colchões com densidade, de acordo com o seu peso, né? Então, o ideal, basicamente, é isso. Não precisa complicar muito, não. Henriette, dá uma dica para os nossos telespectadores, como levantar da cama sem ter dor nas costas. Ah, sim. Eu acho que é importante, às vezes a pessoa levanta de maneira errada. Todo fisioterapeuta que se preze precisa ensinar o seu Precisa paciente ensinar, a lógico. como se levantar, né? Porque a nossa coluna, ela tem essas curvas, né, que eu mostrei. Quando a gente for levantar da cama, se a gente dorme ou fica de barriga para cima, a gente tá assim, ó. Então, a coluna, ela tá com uma curva. Se você levantar de barriga para cima de uma vez, você vai fazer isso aqui. Vai forçar muito as costas. Então, Lógico. o ideal é que antes de você se levantar, você se vire de lado, né? Deite totalmente de lado e apoie o seu braço na cama para depois levantar. Então, basicamente, é virar o corpo totalmente de lado e com a ajuda dos seus braços, você se senta Sem forçar a coluna. sem forçar a coluna. Então, a gente usa o braço como alavanca, sempre. Ô, Henriette, e para, por exemplo, pegar um objeto no chão, muitas pessoas às vezes abaixam errado. Vamos pensar no chão e muito alto. O que você diz? Então, a nossa coluna, ela não deve, a gente, quando for pegar peso, pegar qualquer coisa, seja no chão ou seja em cima, a gente não deve dobrar as costas para fazer esse movimento. A gente tem que usar os nossos joelhos. Então, eu vou pegar um objeto no chão. Como eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu joelho para chegar até o chão. Eu não vou dobrar as minhas costas, porque Certo. eu faço isso, eu posso ter um pinçamento ali naquele momento, né? Então, eu sempre falo, use os joelhos, dobre com os joelhos. Dobre os seus joelhos para poder pegar o objeto. Pegou o objeto, traga ele para perto do seu corpo,
para poder deslocar com ele. Quando a gente pega um objeto muito longe do corpo, força a nossa coluna lombar. Né? Claro, vai doer. Então, às vezes, as pessoas pegam, às vezes, compra de supermercado em porta-malas de carro. E, às vezes, faz aquele movimento, né? Pega e vai lá no tirar fundo e faz assim. E tira coisa pesada, e machuca. Né? Carregar balde, né? Às vezes, as donas de casa vão lavar quintal, essas coisas, vão pegar balde, pega de qualquer jeito, pega no chão, dobra a coluna. Machuca, né? Exatamente. No alto, a gente sempre recomenda que se use bancos para subir ou escada. Nada de ficar esticando os braços para pegar as coisas no alto. Sem forçar. Força o pescoço, força a coluna cervical. Riete, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E também neste bloco a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Thaís, uma primeira perguntinha para você. Você também tem dores nas costas? Eu tenho dores nas costas, doutor. Tenho uma lordose e já estava aqui de olho nas suas dicas, viu, doutora? E o assunto de hoje já é um assunto muito discutido, não é mesmo, Quem doutor? não tem uma dorzinha nas costas, Quem não né? tem dor nas costas? E eu já estou aqui também recebendo várias dúvidas do pessoal de casa e aproveitando, vou deixar aqui o endereço de e-mail para quem quiser participar, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês, lembrando que quem nos envia as perguntas, elas é mantidas por sigilo, né, a identidade de quem nos envia, e aguardo a participação de vocês. Se Deus quiser, né, Thaís? Doutora Henriette, vamos falar um pouquinho de tratamento? Como que um fisioterapeuta trata, por exemplo, uma dor na coluna? E uma postura também, você poderia englobar tudo. Sim, claro. O fisioterapeuta, ele é muito procurado, né, para esses tratamentos, até porque a maioria dos problemas de dores nas costas ou uma postura são tratados de forma conservadora, ou seja, através de exercícios e uma forma de alívio, em formas de alívio. Nós temos a fisioterapia convencional, que são com aparelhos, frio, calor, eletroterapia. Temos também a terapia manual, que hoje está muito na moda, a osteopatia, que é uma técnica muito bacana de correção de dores. Ela conserta erros dessas articulações. Então, é muito interessante a osteopatia. Para alterações posturais e até mesmo de dor, tem a RPG, na qual eu sou especialista. O Pilates também está muito na moda, muitas pessoas procuram como um tratamento para correção de postura e até dores, inclusive dores na lombar, problemas na lombar. Eu acho que, de forma geral, os mais procurados são esses. O fisioterapeuta domina todos esses tratamentos. Bom, como nós conversamos no início do programa, né? Falei com os nossos telespectadores que você daria umas dicas, né? O que a pessoa pode fazer em casa para melhorar essas dores, melhorar a postura, pode ser? Sim, claro. São muitas as dicas. É uma pena que o programa ele limita o nosso tempo e não permite, né? Infelizmente. Porque seria um prazer ficar aqui falando o tempo todo sobre isso. Tem sempre muitas coisas que a gente pode ensinar, que a pessoa pode fazer em casa. Até por isso que eu estou aqui, porque eu sei que dá para ensinar muita coisa. Mas olha, eu vou dar uma dica de ouro, assim, que eu falo para os telespectadores do programa. Tem uma posição que dá para fazer em casa, não tem contraindicação. Quando a pessoa está com dor nas costas, ou se ela tem esse problema de cifose, que é a corcunda, que é muito comum as pessoas ficarem com os ombros para frente. Né? Essa dor na região lombar, que olha, acho que é a segunda maior causa de afastamento do trabalho hoje, é a lombalgia, é a dor nas costas. Então, esse exercício, se a pessoa fizer em casa, assim, 3 minutos todos os dias, ele pode ajudar muito no alívio dessas dores e na correção postural. Olha só o que ela pode fazer. Vamos lá. Você não vai precisar de nada a não ser do chão e de uma parede. Então, você vai se deitar no chão e colocar suas pernas rente à parede. Então, você vai formar, aqui está seu corpo e aqui está sua perna. Um ângulo de 90 graus. Sim, e você vai ficar nessa posição, deitado no chão, com as pernas tentadas esticadas na parede. Nessa posição, você vai alongar os músculos das pernas, que vai dar um alívio na região lombar. E por estar deitado num plano
a coluna tende a se alinhar também. Certo. Então, fazendo isso todos os dias um pouquinho, com o tempo, a pessoa fica mais alinhada. Muito Olha, fácil de fazer e muito todo fácil. mundo pode fazer, né, Isso dá para Thaís? fazer em casa sem Que problemas. legal, 3 vou fazer. minutinhos. Muito bom. Doutora, eu sei que você também escreveu um livro e é especialista em qualidade de vida. Fala um pouquinho desse livro para os nossos telespectadores. Então, esse livro se chama Dor nas Costas Nunca Mais. Ele vai ser lançado no próximo ano, 2016, e nele eu trato exatamente do que a gente está conversando aqui. Numa linguagem acessível, para as pessoas comuns, porque às vezes a linguagem médica ela é uma barreira para o entendimento da maioria das pessoas. Então, eu procurei nesse livro traduzir todas as questões referentes à dor nas costas, problemas de postura, para que as pessoas comprem esse livro, leiam, aprendam a cuidar de si mesmas. Essa é a minha missão de Que vida. é muito bom. Que legal. Parabéns, doutora. Obrigada, muito obrigada. Thaís, vamos passar para as perguntas? Vamos, já tenho várias participações aqui dos nossos telespectadores. E a primeira pergunta, doutora, qual é a posição correta de uma pessoa que trabalha várias horas em um computador? A melhor posição para quem trabalha sentado é exatamente essa posição que eu estou aqui agora, nesse momento. A pessoa tem que procurar sentar na cadeira bem no ângulo da cadeira. Tem que sentar, encostar o seu bumbum lá no Bem fundo no da encosto, cadeira, né? e endireitar as costas. Quem trabalha o dia inteiro sentado, seja no computador, seja no escritório, numa mesa de escritório, ela deve manter a coluna ereta, tá? O computador, ele tem uma altura ideal. O certo é que a altura da tela fique na linha do seu olhar, para que a pessoa não fique com o pescoço muito tempo abaixado. Então, basicamente é isso. Tem que ser uma pessoa que faça até atividade física para que ela consiga manter essa posição. A pior Porque posição para a chega uma coluna hora que a pessoa vai... é a pior posição para a coluna, é a posição sentada. É E que a mais posição força. do celular? Muita gente às vezes segura com o ombro, né? Não coloca o celular. O que você fala da celular postura? virou um mal, porque hoje a gente faz tudo no celular, né? O celular é um computador. E tem uma pesquisa mostrando que as pessoas têm piorado muito a sua postura por causa do uso dos smartphones. Porque elas pegam o celular e ficam assim, ó. Olha a posição do pescoço. O dia inteiro, mexendo nele. Tic, 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 né? Chega no final do dia, tá com dor. Sim, e a postura da pessoa tem ficado alterada, elas estão ficando com o pescoço para frente. Então, se você precisa usar o smartphone, ou gosta, ou tem essa necessidade, o ideal é que você coloque ele um pouco mais acima, na linha do seu olhar. Você vai trabalhar com ele aqui, até nem vai gostar muito de ficar muito tempo assim. E o que a gente vê? Vê as pessoas assim, ó, o dia inteiro, mexendo, curvadas e olhando para baixo. Então, não é bacana, né? Então, muito cuidado com o uso. Mais uma pergunta, doutora. O RPG, ele é bom para a postura ou ele tem também outros benefícios? RPG significa Reeducação Postural Global. É claro que no primeiro momento ele vai ajudar a melhorar a postura das pessoas. Porém, ele tem benefícios sim. Ele pode controlar labirintite quando a pessoa tem problemas com o labirinto. Dores de cabeça a gente trata também na RPG. Sim, até hérnias de hiato muitas vezes, que é um distúrbio do estômago, né? Devido à postura ruim, às vezes você melhorando o alinhamento da coluna, você pode também corrigir. Então, o RPG é uma técnica global que pode sim ajudar a melhorar uma série de outros sintomas áreas que a pessoa tem. É muito comum melhorar um monte de coisas. Muito legal. Doutor, infelizmente, pelo nosso tempo de programa, foram estas as participações de hoje, mas eu gostaria também de convidá-los, o pessoal de casa, a acessarem a nossa página no Facebook e no Instagram, que é programa Saúde em Dia. Obrigada pela participação e eu espero vocês na semana que vem. Se Deus quiser, né, Thaís? É isso aí. Doutora Henriette, muito obrigado pela presença. Só que antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Hoje eu falei um pouquinho sobre postura, sobre dor nas costas, ensinei vocês a se cuidarem em casa, mas é importante lembrar que o profissional de saúde, ele existe para que vocês procurem para poderem ser ajudados. Então, se encontrar algum problema, vá atrás do médico, procure um fisioterapeuta e vá se cuidar. Muito obrigada. Doutora Henriette, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado. Obrigada. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.